Bom dia, gente. Tudo bem? Então, essa manhã, eu gostaria de ter 3 momentos diferentes com vocês. O primeiro, eu queria ter uma reflexão sobre o que a Bíblia fala para nós, o que a Palavra de Deus fala para nós, sobre 3 palavrinhas que vocês têm ouvido bastante, até que é a palavra missão, missional e missionária. E tentar entender um pouquinho, afinal de contas, o que significa isso quando nós falamos sobre isso. Esse é o primeiro momento. Um segundo momento, eu queria mostrar, claro que muito rapidamente tudo isso, um pouquinho do que foi o nosso trabalho até a gente chegar em Lagoa Santa, né? Então, vou dar um resumão aí para vocês do que nós fizemos. E um terceiro momento, eu vou abrir e vou deixar um tempo bem livre para que vocês possam fazer perguntas, desde aquilo que vai ser a reflexão até aquilo que foi o nosso trabalho e tem sido o nosso trabalho até hoje, né? Desde de um sentido mais pessoal, se vocês quiserem fazer essas perguntas, até com aquilo que é relacionado ao trabalho propriamente dito, tá certo? Então, começando aqui com a nossa reflexão, né? E eu sei que o Fernando já usou acho que alguns anos atrás, não sei se, né? Acho que foi alguns anos atrás, a mesma imagem, inclusive o mesmo título, Assim Brilha a Luz de Vocês. Mas é um título muito próprio para o que eu gostaria de falar com vocês hoje de manhã. Então, eu estou repetindo o título e as imagens, mas não o conteúdo propriamente dito, né? Vocês sabem, e a gente já tem conversado aqui um pouquinho, que a queda do homem, Gênesis capítulo 3, ela trouxe uma devastação terrível, não só para a humanidade enquanto ser humano, mas em consequência disso, trouxe uma devastação que também tem a ver, por exemplo, com a natureza. E o modo como nós temos cuidado, ou nesse caso, não cuidado da natureza e o modo como isso está se esvaindo, né, a cada dia, como os recursos naturais, como a gente tem visto, têm sido cada vez mais complicados, né? Então, a queda afetou a relação com a natureza, essa queda devastou a nossa relação com Deus, ou seja, tem implicações na nossa espiritualidade. Essa queda do homem também devastou os nossos relacionamentos pessoais, trouxe prejuízos para isso. Logo após a queda, além de você já ter uma discussão entre marido e mulher, né, Adão e Eva, você tem um irmão assassinando o outro. Então, a queda, e eu acho que essa é a melhor palavra para definir, ela é devastadora na vida do ser humano. Evidentemente que Deus, mesmo antes do capítulo 3 de Gênesis, aliás, mesmo antes do capítulo 1 de Gênesis, porque Deus é Deus, sempre foi, sempre será. Antes de tudo isso, Deus já tinha um propósito, e o propósito de Deus era restaurar aquilo que foi devastado. E que essa restauração, então, ela tinha, e tem a ver até hoje, né, não só com a salvação do homem, no sentido de formar uma comunidade, que é uma comunidade agora que faz parte do reino de Deus, mas que essa comunidade também daria conta, a partir dessa redenção, de reestabelecer novos relacionamentos interpessoais, novos relacionamentos que têm a ver com a natureza e novos relacionamentos que têm a ver com Deus. E Deus propõe isso. Então, quando nós usamos a palavra missão, nós não estamos falando que nós, propriamente dito, temos uma missão como comunidade cristã, porque missão é missão de Deus. E embora essa missão se estabelecesse mesmo antes de Gênesis capítulo 1, eu estou usando aqui Gênesis capítulo 3, versículo 15, apenas como uma forma didática para representar aquilo que é a missão de Deus.
A missão de Deus, então, é restaurar aquilo que foi devastado pelo pecado. Nesse sentido, é também a salvação do homem, porque Deus é quem propõe, é Deus quem realiza a salvação de toda a humanidade. Parece estranho o que eu vou dizer agora, mas a salvação das pessoas não é responsabilidade da igreja. Como assim não é responsabilidade da igreja? Não, não é. A salvação é responsabilidade de Deus. Deus é quem tem o interesse nisso, Deus é quem propôs isso, quando ele diz após a queda, que Jesus, e essa passagem está remetendo a isso, né? De que Jesus iria morrer na cruz, de uma vez por todas, para trazer salvação para o homem. Então ele é o realizador dessa salvação, na prática e na teoria. É ele quem pensou sobre isso e é ele quem realiza isso. Porque nós em si não temos poder algum para realizar a salvação de ninguém, certo? Ou você pode salvar alguém? Não, é impossível. Isso é tarefa de Deus. Então o que nós percebemos logo nesse início é que, quando nós falamos de missão, nós estamos nos referindo à missão de Deus. Agora, essa missão de Deus inclui sim um povo que Deus escolheu. Isso começa com Abraão, mas eu vou começar pela formação do povo de Israel, e vou começar em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 4 é onde nós temos Israel sendo formado como nação de fato. Mas nós poderíamos já remeter isso a Abraão, ou a Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Mas apenas para a gente conseguir amarrar isso aqui, de uma maneira um pouco mais condensada, e olhar na história da Bíblia, o que nós temos de participação nisso, como comunidade que pertence a Deus, e olhando para toda a história agora, a missão, que é a missão de Deus, Deus tem um agente nessa história. Não é um agente que vai salvar alguém, mas é um agente que vai mostrar a outras pessoas a luz de Deus. E por isso, ele diz que nós somos luz do mundo. Nós vamos chegar lá mais para o final. Mas olha o que diz esse texto. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quando Deus escolhe Israel, e aqui vem algo interessante, Deus não escolhe Israel porque era uma grande nação, porque eles tinham força política, forças de exército, ou mesmo qualquer relação espiritual com Deus especial em detrimento de outras nações. Não é por isso, pelo contrário. Há um texto em Êxodo que diz que quando Deus escolheu Israel, Israel era o menor povo que existia, que era um povo fraco. E dos menores, e talvez do mais fraco, Deus levanta então um agente, levanta pessoas que seriam um reino de sacerdotes. Qual era o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Um papel que o sacerdote cumpria era de conduzir o povo à presença de Deus. Por isso que o livro de Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ou seja, ele é o sacerdote principal, o primeiro e agora o último. Não existem mais sacerdotes, nós somos um reino agora de sacerdotes, porque Jesus nos colocou diante de Deus de uma vez por todas. Então Deus escolhe uma nação, e essa nação, que é Israel, deveria ser luz para outras nações. Mas Israel, constantemente na história do Antigo Testamento, vai falhando naquilo que é o seu propósito de ser luz, de ser uma igreja, e aí sim entra então essa palavrinha chamada missional, que tem a ver com a identidade. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Olha, aparece assim como no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento nós temos exatamente, aliás, não exatamente, mas nós temos isso ampliado, inclusive, de Deus dizendo para a sua igreja: vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real.
Nós somos sacerdotes nesse sentido, simbolicamente falando, sacerdotes de Deus. Ou seja, pessoas e uma comunidade a qual, através de nós, pessoas que ainda não fazem parte do reino de Deus, podem conhecer a Deus através daquilo que nós vivemos e daquilo que nós falamos, e vir participar junto conosco desse povo que Deus tem formado. Sacerdócio real, nação santa, ou seja, é um povo que mantém os seus princípios enquanto identidade daqueles que seguem a Deus, um povo exclusivo de Deus. E aí tem uma finalidade. Nós somos tudo isso para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Há um autor, um pastor, chamado Michael Gorin, e ele diz o seguinte: a palavra missão lembra a igreja quem somos, por que estamos aqui e a quem pertencemos. O termo missional, portanto, lembra a igreja que ela deve ser orientada para o mundo e permanecer fiel à sua identidade, como um agente da missão de Deus e participante na história de Deus. Agora deixa eu voltar um pouquinho, preste atenção nisso, né? A palavra missão, então, ela diz quem somos, por que estamos aqui e a quem pertencemos. Olhem essa passagem de novo agora. Olha só, quem somos? Vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo exclusivo de Deus. Então, isso é o que nós somos, é a nossa identidade missional, né? A quem nós pertencemos, né? Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus, para anunciar as grandezas. Então percebam bem, nós temos uma identidade missional, isso é o que nós somos, aqui é a quem nós pertencemos, que é a Deus, e por que nós estamos aqui? Para anunciar as grandezas de Deus. Então nós não estamos aqui para salvar ninguém, quem vai salvar é Deus, essa é a missão de Deus. Mas nós temos um propósito como comunidade, porque nós somos agentes de Deus. Então, voltando aqui para a citação dele, ele vai dizer isso, ó, quem nós somos, um sacerdócio real, uma nação santa. Por que nós estamos aqui? Para anunciar as grandezas de Deus. A quem pertencemos? Antes vocês nem conheciam a Deus, nem eram de Deus, mas agora vocês são de Deus. E aí continua, o termo missional, portanto, lembra a igreja que ela deve ser orientada para o mundo, mas permanecer fiel à sua identidade. Então, vocês vão anunciar as grandezas de Deus, mas vocês são um povo santo. E aqui vem uma coisa importante. O ser missional da igreja é, sim, uma igreja relevante para a nossa cultura, mas que não negocia aquilo que o Evangelho não permite com a cultura. Então, há alguns aspectos do Evangelho que eu não posso abrir mão. E que eu preciso olhar e dizer, olha, todos pecaram, você é pecador também. Você quer conhecer a Deus, quer fazer parte desse reino? O único caminho é Jesus, só tem um, não tem outro. E aí fica mais difícil, né? Porque a gente vive uma cultura e uma sociedade muito relativa, muito plural. Agora são várias verdades, mas isso a gente não negocia. Jesus não é mais uma verdade, a qual você pode escolher nesse mundo plural. Jesus é a verdade. Ele é o caminho e ele é a vida. Agora, a forma como a gente pode comunicar isso sim pode mudar. Mas a essência daquilo que a gente vai comunicar, não. Então, nós temos até aqui a missão, que é missão de Deus. Nós temos uma igreja missional, que tem a ver com a nossa identidade. Mas nós temos também uma igreja que é uma igreja missionária. Rafa, ajuda aí, por favor. Foi. Uma igreja missionária. E aqui eu quero usar um outro texto, que é de Mateus, capítulo 28. Esse texto tem a ver com a ressurreição de Jesus e o período que ele andou ali entre os discípulos. E Jesus diz o seguinte, então, para eles: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
porque Jesus veio, sofreu o sacrifício, que é a missão de Deus, que nos traz a salvação. Ele ressuscitou, foi estar junto com o Pai, enviou seu Espírito Santo, e por isso, então, ele tem todo o poder no céu e na terra, e diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, nós temos a missão de Deus, nós temos uma comunidade que é missional no sentido daquilo que nós somos, daquilo que nós introjetamos, daquilo que nós somos por dentro, aquilo que é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos sacerdotes de Deus, nós somos uma nação santa, nós somos uma comunidade eleita, mas essa eleição, ela não serve para o nosso conforto, necessariamente não. Essa eleição não é para a gente olhar para o mundo e dizer assim, puxa, que coisa boa, agora eu faço parte do reino de Deus. Antes eu não tinha misericórdia, não tinha recebido misericórdia, mas agora eu recebi a misericórdia de Deus. Ah, que descanso que isso me traz. Mas não é só o descanso, porque há uma questão também que é missionária, e a questão missionária é que nós, como comunidade, devemos fazer discípulos de todas as nações. E aqui entra de novo uma questão importante. A forma não faz muita diferença. Estrategicamente falando, como nós faremos isso é uma outra questão. Mas o que a Bíblia diz para nós, quando nós olhamos para toda a história da Bíblia, é que essa é uma responsabilidade que nós temos, de ir a todo mundo, de fazer discípulos de todas as nações. A nossa tarefa é ensinar, é testemunhar, e esse testemunho ele vem por fala e por presença, e por viver. Então, alguns hoje em dia têm, por exemplo, pensado numa estratégia que funciona do seguinte modo: se eu preciso falar sobre o reino de Deus, sobre aquilo que Jesus fez por nós, em um outro país, mas lá naquele país eu tenho algumas poucas pessoas cristãs que já estão envolvidas com a missão de Deus, que já são cooperadores, como a Bíblia fala, cooperadores de Deus na sua missão. Então, ao invés de eu enviar uma pessoa do meio da nossa comunidade para que lá fale sobre esse evangelho, nós investimos tempo, dinheiro, oração, em uma pessoa que já é do povo que está lá. É uma estratégia que ela é bem pensada também. Porque o que acontece no caso do missionário? Ele vai para lá, ele gasta 3, 4, 5 anos aprendendo língua, aprendendo a cultura, e a gente pode, claro, alcançar esse grupo de uma maneira mais rápida, através de uma pessoa que já é do próprio povo. É uma estratégia válida. Não é a única estratégia, mas é uma estratégia válida. Por outro lado, nós temos lugares no mundo onde não existe presença cristã. E aí nós não vamos a outros lugares do mundo porque nós queremos espalhar o cristianismo. Não é isso. Nós vamos a outros lugares do mundo porque nós queremos que aquelas pessoas que ainda não encontraram a misericórdia de Deus como nós, também encontrem. E façam parte do reino de Deus, e a partir de fazer parte do reino de Deus, então Deus é quem as salva. O nosso propósito no primeiro momento é testemunhar e Deus salvar. E isso é que vai finalmente glorificar a Deus. Então nós temos a missão, que é a missão de Deus, a missionalidade, que é a nossa identidade, e nós temos também a questão missionária, que é fazer discípulos de todas as nações. O que eu quero dizer até aqui com vocês, e para vocês, é que sempre tem um passo a mais. Vocês não estão aqui, não chegaram aqui para um conforto pessoal, para talvez ouvir uma boa palavra, e aqui deixa eu sempre abrir esse parênteses, né? Embora isso faça parte, seja um consolo ao coração, né? Seja um encorajamento para a vida, mas nós não recebemos do reino de Deus somente para isso. Isso é uma parte do reino. Mas nós vivemos o reino, e esse viver o reino é a questão missional.
Você vive o reino no seu trabalho, na sua escola, no seu lazer. Isso não sai de você, entendeu? Eu não sou um cristão porque eu venho aqui domingo. Não, isso eu vivo isso. Isso está dentro de mim, está impregnado em mim. Essa é a questão missional. Mas há um outro passo também que é missionário, que é como é que nós fazemos então, a partir de uma comunidade, assim como Israel, não era a maior, não era a melhor, eles eram pequenos, assim como nós também, mas como é que através de uma comunidade como essa, nós podemos alcançar o mundo? Gente, olha que coisa fantástica, você participar de um projeto que ele foi intencionado, ele tem um dono, que é Deus, e por causa disso nós já sabemos que esse negócio dá certo, porque é Ele quem faz, não somos nós, e nós somos convidados a participar de um reino, onde eu tenho parte de um projeto, que ele abrange o mundo todo, não só a localidade de onde eu vivo. Agora, como é que eu posso fazer isso? Aí vem estratégias também que elas vão divergir de um para outra, não necessariamente entre certo e errado. A forma sempre vai ser alterada, mas não é a essência. Tem uma passagem que eu acho que deixa isso para a gente bem claro, que é essa passagem que vem do título Assim Brilha a Luz de Vocês. Diz, vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Deixa eu mostrar para vocês nesse texto, como é que fica aqui essas 3 palavrinhas que a gente tem visto. Vocês são luz, isso é identidade, isso é o que vocês são. Uma luz, necessariamente, para cumprir a sua função, ela deve brilhar, ela deve iluminar. No entanto, se você pega uma lâmpada, fazendo aqui uma analogia bem rasa até, se ela não acende mais, ela não deixa de ser uma lâmpada. Ela continua sendo uma lâmpada, ela só não está exercendo mais a sua função. No caso daqui, que está dizendo como identidade, essa luz, essa identidade missional, que ela flui de dentro, que está impregnada em nós, isso não tem como ser escondido. Quando você acende uma luz, principalmente se você estiver num lugar muito escuro, você é capaz de ver a brasa de um cigarro a quilômetros de distância, na escuridão. Porque a luz, ela faz isso, ela toma conta de todos os espaços. E nós, como luz, devemos influenciar a nossa sociedade e o mundo todo através disso. A luz, ela vai entrando em todo cantinho. Se tiver um buraquinho aberto, a luz consegue ultrapassar e vencer essas barreiras. Então, isso é o que nós somos. Agora, quando diz, assim brilhe a luz de vocês, aí é a tarefa. A tarefa é que a gente brilhe. E aí, através das nossas boas obras, que nada mais é do que a nossa generosidade para aqueles que estão perto de nós e para aqueles que estão longe, que tem essa relação agora missionária. E por causa dessa generosidade, por causa dessa identidade missional e dessa tarefa missionária, as pessoas vão glorificar a Deus, que é o Deus da missão, que é, na verdade, o nosso propósito. O nosso propósito com a missão é glorificar a Deus. Não necessariamente salvar almas. Como eu disse, isso quem faz é Deus. Então, didaticamente falando, nessas 3 palavras nós temos a missão é de Deus, lembrem sempre disso. Nós temos a palavra missional, essa palavra missional tem a ver com aquilo que nós somos, com a nossa identidade, e nós temos a palavrinha missionária, que tem a ver com a tarefa. É claro que essas últimas 2, missional e missionário, acaba que elas se misturam, né? É a nossa identidade e ao mesmo tempo é a nossa tarefa. E aqui eu fiz essa divisão apenas para que a gente compreenda bem. Agora, a missão não. A missão é só de Deus. E a missão nós somos, como o apóstolo Paulo diz, da missão nós somos cooperadores.
Nós somos agentes, que nós temos o privilégio de Deus ter olhado para nós e ter dito assim: isso aqui é parte do que vocês são e da tarefa que vocês têm para cumprir junto comigo. Imagina, gente, que privilégio que a gente tem. Nesse sentido, o nosso para refletir e praticar, eu queria levantar 3 perguntas, e depois eu vou voltar nessas perguntas e queria que vocês anotassem elas. Há pelo menos 3 maneiras de a gente exercer a nossa identidade missional e a nossa tarefa missionária. Essas 3 são as mais fundamentais que eu poderia levantar com vocês aqui essa manhã. A primeira delas é, mas como assim alcançar o mundo, né? Mas como assim falar sobre o reino de Deus para o mundo? E aí eu quero levantar essas 3 perguntas. Se todo mundo orasse como você, a identidade missional e a tarefa missionária estariam sendo cumpridas? O que eu quero dizer com isso? Que um dos modos que nós temos de brilhar como luz nessa geração em que nós vivemos é orando pelos de fora e orando pela nossa comunidade, para que a gente seja essa luz que Deus tem dito. Mas se todo mundo orasse como você, por isso, essa ideia de fazer discípulos de todas as nações, estariam sendo cumpridas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, finalmente no mundo todo? A segunda pergunta: se todo mundo evangelizasse, e aí esse evangelizar aqui significa o seguinte: se todo mundo testemunhasse como você, em presença e em palavras, se todo mundo vivesse o evangelho como você vive, em identidade e em ações, essa tarefa estaria sendo cumprida também? Agora, aqui é um ponto mais sensível também. Se todo mundo contribuísse, aqui eu estou falando da contribuição financeira, como você, essa identidade missional e essa tarefa missionária, elas estariam sendo cumpridas? Gente, deixa eu desafiar vocês aqui uma coisa. Eu sei que falar em contribuição financeira, hoje em dia, é sempre um assunto muito delicado nas nossas comunidades, nas igrejas evangélicas do modo geral. Por que isso? Porque, infelizmente, o que a televisão mostra para todo mundo, deixa eu pensar em outro adjetivo, que esse que me passou na cabeça talvez não seja o melhor para o momento, mas é de uma pilantragem, né? A gente percebe isso. É um outro evangelho, não tem a ver com aquilo que o evangelho realmente diz sobre a nossa relação com o dinheiro. Mas eu vou correr o risco aqui de conversar muito abertamente com vocês, porque a maioria de vocês já vem aqui há muito tempo. E vocês sabem como o dinheiro é tratado aqui dentro desta comunidade específica. Não estou falando das outras. Vocês sabem como isso é tratado aqui. Vocês sabem da honestidade que isso tem. Vocês sabem que isso nunca foi manipulado aqui. Doe tanto que você vai ganhar mais tanto. Faça isso que você vai andar de Ferrari no fim do ano. Sabe as coisas do gênero? Vocês sabem que não é assim. E por causa da seriedade disso, é que eu quero desafiar vocês a que a contribuição financeira de vocês seja de verdade para a glória de Deus. Seja de verdade aquilo que está no coração, que seja a identidade, mas que seja a tarefa. Sabe por quê, gente? Porque a contribuição financeira que você dá aqui não mantém só esse prédio. Eu não sei se vocês sabem disso, eu não sei quantas vezes isso foi já falado aqui, mas a contribuição que vocês dão aqui mantém trabalho de plantação de igrejas em outros lugares do Brasil, ou seja, são outras pessoas que estão conhecendo o Evangelho do Reino, e mantém o trabalho em outros lugares do mundo. Eu não sei se vocês estavam cientes disso. Então, uma maneira que nós temos de participar dessa tarefa é, sim, indo a outros lugares do mundo. Algumas pessoas daqui, que talvez Deus levante e diga, eu vou para outro lugar do mundo, onde Cristo ainda não foi anunciado, principalmente esses lugares, né?
a outros lugares do nosso país, mas há pessoas que não irão, mas que vão poder orar, mas que vão poder contribuir, que vão poder manter isso, né? E eu estou falando isso com muita liberdade, porque eu não sou mantido por essa comunidade. Indiretamente, sim, porque parte das contribuições vão para um departamento da nossa denominação chamado Departamento de Missões. E esse departamento mantém hoje alguns missionários. Na Índia, em Portugal, e 2 deles, 3 junto com a gente até pouco tempo atrás, em grupos indígenas do Brasil, que é um pouquinho da nossa história que eu vou compartilhar com vocês aqui essa manhã, né? Mas por isso que eu tenho a liberdade de falar. Todas essas viagens que eu faço, às vezes que eu me ausento aqui e tal, alguém tem financiado isso. Aí alguém pode me perguntar, eu posso ir dar aula numa universidade e tal? Eu posso fazer isso. Eu tenho titulação para isso, eu poderia me envolver num trabalho acadêmico e lá estar. E, aliás, ter todas as garantias que um trabalhador comum teria. Na verdade, seria até muito mais confortável, né? Mas eu só posso fazer o que eu faço hoje, e eu só viajo tanto para essas capacitações missionárias, pastorais e tal, porque tem gente que está segurando a corda junto comigo. Porque tem gente que tem dito assim, cara, parte disso daqui é o sustento de vocês. Senão não poderia fazer isso do modo como eu faço hoje, né? Eu teria que me estabelecer num lugar e ali, enfim, dar aulas e tal, né? Mas Deus tem nos dado a vocação para essa área e a gente tem trabalhado nisso. Então, gente, quando nós falamos de contribuição financeira, vocês estão participando de um projeto que é maior do que vocês podem imaginar, muito maior do que vocês podem imaginar. Então, assim, pensem nisso com carinho, sabe? Desafiem o próprio coração. Contribuam com aquilo que Deus tem disposto no coração de vocês. Porque o dinheiro dessa comunidade aqui, eu estou falando bem claro com vocês, dessa comunidade aqui, eu sei e vocês sabem também, que tem sido trabalhado com honestidade. Aqui nós não precisamos ter medo de falar sobre isso, né? Então pensem um pouquinho nisso, mas eu queria desafiá-los a essas 3 perguntas. Se todo mundo orasse, testemunhasse e contribuísse como você, outras pessoas daqui dessa cidade, de outros lugares do Brasil e do mundo, será que estariam conhecendo a misericórdia que Deus hoje derramou sobre nós? Então a nossa eleição, Deus nos escolheu também como um agente. Nós desfrutamos do reino de Deus, mas nós também precisamos olhar para os de fora, para aqueles que ainda não receberam isso. Tá joia? Eu queria agora mostrar para vocês um pouquinho do lugar em que nós vivemos. Nós moramos 4 anos numa aldeia no extremo norte do Brasil, essa aldeia de um grupo chamado, aliás, coincidentemente, né, parece algo bem mineiro, porque é um grupo chamado Uai Uai, né? Então ele é duplamente mineiro nesse caso, né? O nome do grupo é Uai Uai. A nossa casinha era essa daqui, ó, tá vendo aqui onde está bem... Aqui assim, a gente morava nesse lugar, pertinho do rio. A nossa filha com 3 meses, a Letícia, que hoje tem 16 anos, né? Ela com 3 meses já estava na aldeia com a gente, já tomava o primeiro banhinho dela assim na aldeia, já foi um banho de rio, né? E nós estávamos lá porque nós entendemos todo esse contexto que eu falei para vocês antes, a missão de Deus, a missionalidade como identidade e a tarefa missionária de fazer discípulos em todo o mundo, nós entendemos que nós precisávamos ir a outros lugares para que essas pessoas conhecessem também o reino de Deus. E isso fez com que nós morássemos aí, era o coração mesmo da Amazônia, vocês podem ver ao redor, é só floresta, não tem outra coisa. E nós moramos aí muito tempo, que, aliás, é uma vida que eu tenho saudade, né? A Aninha me perguntou no início, você tem saudade de lá? Eu falei, eu tenho saudade, sim, pelo modo como se constituía a vida lá, né? Os relacionamentos eram mais próprios, a maneira como você vivia e trabalhava, né? Não era essa loucura que a gente fala hoje, assim, o mercado de trabalho mudou mesmo, porque você não para de trabalhar até dormir. Porque seu WhatsApp está lá, seu chefe está lá, está tudo acontecendo, né? Você não tem mais descanso, né?
E aí me parecia uma vida mais parecida com aquilo que a gente devia viver mesmo. Acorda bem cedinho, 8h30, 9 horas da noite você está indo dormir, né, porque já não tem mais luz também. E aí nós passamos um tempo de família. A Letícia, o primeiro aninho dela foi comemorado na aldeia. A gente tem umas fotos, fizemos um bolinho, tinha um casal de amigos, o Marcelo e a Elaine, né, o Japa. Eles estavam lá comemorando junto com a gente, com ela, né? Mas deixa eu mostrar mais algumas coisas para vocês. Então, esse é o lugar que a gente morou. Nós ficamos 18 anos em Roraima, sendo que 5 anos foi vivendo em aldeia, 4 anos somente nessa aldeia aí, que era um pouco da missão. Esse aqui é um pouquinho do povo, eu botei a cara dele aí para vocês verem, né? Essa imagem aqui é uma imagem bastante interessante, porque é um senhor, um dos mais antigos, lendo o Novo Testamento. Na época, eles tinham apenas o Novo Testamento na própria língua. Agora imaginem só, nós temos no Brasil 340 grupos indígenas. Sabe quantos tem a Bíblia toda na própria língua? Chutem aí um número. De 340. Qualquer número, diz, é tipo bingo, assim, qualquer número. 4, quase, okay. Quase. 4 grupos indígenas que servem as 7 línguas, porque 3 desses grupos conseguem ler a Bíblia na língua do outro, mas não é a própria língua. Mas na própria língua são apenas 4 grupos de 340. Agora imagina o nosso caso, por isso que eu botei essa imagem e disse que é bastante significativa. A gente tem Bíblia, gente, de tudo que é versão e de tudo que é tema, né? Porque agora você tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia da criança, a Bíblia do adolescente, sei lá, já deve ter até a Bíblia do recém-nascido, eu imagino, se vocês procurarem, acho que tem. Bíblia devocional do fulano de tal, gente, é uma infinidade. E nós temos, puxa, agora talvez eu erre, gente, mas aproximadamente quase 2.000 línguas, eu não tenho certeza, mas é muita coisa, no mundo todo, sem tradução da Bíblia. E nós temos a Bíblia toda traduzida nas várias versões e temas que a gente pode. Então, vocês conseguem perceber como a nossa identidade, a nossa tarefa, elas rompem, devem romper com tudo isso, com geografia, com cultura, com sociedade, porque a nossa identidade e tarefa não se resume somente ao lugar em que nós vivemos, né? Aqui é a chegada de uma festa, lá, aquele monte de pacotinho verde lá, que são folhas, né, de palmeira, são os pacotes de carnes, os mais variados, né, que eles trazem para fazer a festa. Aqui eu botei um pouquinho daquilo que eles mais gostam, que é olhar fotos. Eles adoravam ver as nossas fotos, a gente levava todos os bloquinhos, a nossa foto do álbum de casamento, e eles morriam de rir, porque era tudo muito estranho para eles, né? Deixa eu mostrar uma outra coisinha aqui para vocês. Como é que era a viagem? Tinha algumas maneiras de fazer essa viagem. Fernandão fez uma delas com a gente, né? Uma delas era ou com essa Toyota que vocês estão vendo aí, curiosamente ponte de índio, né? Esse arame que vocês estão vendo passando aqui para tentar unir um pouquinho essas toras, são de arame farpado. Então é uma coisa bastante interessante para passar com o carro, né? Mas enfim, na época de seca, que é quando o rio está bem baixo, então você conseguia chegar de carro, embora fosse uma viagem bastante complicada. Às vezes era mais rápido, era mais fácil fazer essa viagem a pé do que percorrer esses últimos 9 quilômetros. Esses últimos 9 quilômetros eram o pior que tinha, né? O Fernandão ficou numa... Bom, eu não vou contar essa história, ele pode se chatear comigo. Depois ele conta, se ele quiser, da história da Saveiro, né? Que a gente foi passar por uma ponte que era um pouco mais alta do que essa, e ele estava dirigindo, e a gente fora do carro naquele negócio, mais para cá, nesse mais para cá e mais para lá, a roda acabou cedendo, né? Porque são esses troncos roliços, eu vou te defender um pouco, né? São esses troncos roliços, né? E aí nós com uma Saveiro, imagina, a gente entrou nesse lugar com uma Saveiro, e aí caiu a roda da Saveiro entre esses troncos, e aí foi uma luta, né, cara? Até a gente conseguir
conseguir tirar aquilo de lá, né? Mas uma outra maneira de fazer a viagem é a pé, que aí depende da época sempre. Se fosse época de chuva, então a gente chegava a demorar 3, 4, 5 horas, até dependendo do nível que estavam os igarapés. Às vezes você passava com água até o peito, caminhava por dentro da água, um longo percurso, né? Então isso dependia muito do nível que estariam esses igarapés, esses lugares empoçados, para ver o tempo da viagem. Mas na época de seca, se você já faz bastante atividade física e tal, era capaz de você fazer esses 9 quilômetros em 1h30 e tal. Você vai dizer assim, puxa, mas eu que corro e caminho, dá para fazer menos do que isso. Sim, mas você tem que lembrar que você não está no asfalto, né? Então você está passando por cima de tronco, por baixo de troncos, né? Passando por vários desníveis e tal. Então ela não é tão rápido assim como uma atividade física comum, né? Uma outra maneira de fazer era de canoa. Na época em que o rio era baixo, a gente quase morria para fazer isso, né? Imaginem, você tem aqui a imagem do rio, olha a quantidade de pedras, né? Então a gente andava assim, mais fora da canoa do que dentro da canoa, porque constantemente você descarrega a canoa inteira, passa por cima das pedras, bota a canoa do outro lado, carrega a canoa de novo, segue um pouquinho de viagem. Aí você encontra de novo as pedras, e aí começa todo esse processo de novo. Então eram viagens que fisicamente eram muito desgastantes. Aqui a gente tem, que era o que acontecia de vez em quando, né, árvores que caem e fecham o rio. Então aqui é uma motosserra, não dá para ver direito, mas aí você tinha que ir lá com a motosserra e abrir, tirar, enfim, as árvores do caminho e tal. Tudo isso por quê? Porque era o desempenho de parte dessa tarefa que é da missão de Deus. Nós somos, então, esses cooperadores, esses agentes, né, que vão a outros lugares do mundo. E uma outra maneira de fazer essa viagem era nesse aviãozinho, que é uma missão chamada Asas de Socorro. Eles trabalham só com aviação. Essa missão nasce, se não me falha a memória também, durante a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, através de um piloto que esteve na guerra, e ele percebeu como a aviação foi usado para o mal. E aí ele pensou, mas por que nós não podemos pensar na aviação para fazer o bem? E aí ele começa, então, uma missão chamada Asas de Socorro, que, como o próprio nome já diz, é para ir a lugares onde não conseguia se chegar de outra maneira, né? Onde o acesso era muito difícil. Então, esse aviãozinho, que é um Cessna, né? Ele consegue pousar e decolar em espaços curtos. Na primeira imagem que eu mostrei, não sei se vocês repararam, mas tinha uma pista do avião do lado. Então, era onde ele chegava, né? Esse era o modo como a gente vivia lá, né? Então, eu tenho, várias histórias que eu poderia contar para vocês aqui nessa manhã, mas eu gostaria, nesse momento, de abrir, então, um tempinho para que vocês perguntassem aquilo que talvez seja mais curioso. E aí não preciso contar nenhuma história que não vai ser tão relevante quanto aquilo que vocês podem perguntar. De novo, tanto das histórias, quanto da nossa reflexão bíblica, tá certo? E eu vou voltar aqui para deixar aquelas perguntas lá, para vocês... faz por aí, Rafa, vai ser melhor, cara. Aí você deixa o para refletir, para praticar e refletir, aí enquanto a gente pode conversar um pouquinho. Muito bem, gente, essa é um pouquinho da nossa história, um pouquinho daquilo que nos motivou. Eu quero adiantar para vocês assim, que não há nada de especial no que a gente fez. Às vezes algumas pessoas olham e digam, nossa, vocês abandonaram tudo, foram morar no meio da floresta, com o povo indígena e tal. Não foi um sacrifício para nós. Nosso coração sempre esteve muito alegre com isso, né? Mas repito para vocês, a gente só pôde fazer isso porque tinha gente como vocês que seguraram a corda, tanto orando, como contribuindo financeiramente e indo lá, que foi o caso do Fernando, pode até ajudar um pouquinho a falar sobre qual é a experiência que ele passou lá. Os primeiros contatos, sobretudo quando você vai falar sobre o Evangelho, nunca é uma tarefa... Esse fio está curto, né? Alô? Estão ouvindo? Tá. Nunca é uma tarefa simples, ela é, na verdade, uma tarefa muito tensa, né? Esse encontro de cultura.
O encontro de cultura já é tenso por si só, né? Quando você ainda vai falar sobre o Evangelho, isso ainda tem uma outra conotação, porque você está mexendo, ainda mais num grupo indígena, você está mexendo com uma sociedade que não tem nenhum pano de fundo cristão, como a nossa sociedade tem, né? Então, quando você vai falar para alguém aqui de Lagoa Santa, por exemplo, e você toca o nome de Jesus, a pessoa tem uma referência, mesmo que ela não creia em nada, ela tem uma referência. Eles não tinham referência nenhuma. Então, estrategicamente, o que era comum se fazer era situar esse grupo no mundo, né? Não no mundo em primeiro lugar, onde eles estavam morando num primeiro lugar, e começar a alargar isso, a mostrar que relativamente perto deles existia uma cidade. Essa cidade estava dentro de um país, dentro de um continente, e aí você ia aumentando. E aí você começava com a história de Deus, com a criação de tudo, e a partir dessa criação você contava toda a história até chegar em Jesus, para isso fazer algum sentido. Porque aconteceu em aldeia de alguém chegar e dizer assim: eu vim aqui para falar para você sobre Jesus. E o indígena olhar para esse missionário e dizer assim: mas quem é Jesus? Ele é um funcionário da FUNAI? Porque para ele era isso, ele veio falar de alguém, né? Porque ele não tinha nenhuma referência sobre isso, né? Então ele tinha essa tensão do contato. E aí você tem várias histórias que são relevantes a isso, que eu realmente demoraria muito tempo para contar. Mas uma das experiências que os missionários tiveram mais antigos, antes de mim, era que o pajé, o Waiwai, um dos rituais que ele tinha para curar as pessoas, é que ele usava 3 pedrinhas brancas dentro da boca dele, né? Ele botava essas 3 pedrinhas dentro da boca, e aí ele fazia todo um ritual de cura. Quando os missionários chegaram, eles chegaram com os remédios, com o químico, né? Com o farmacêutico. Aí, quando alguém estava lá com malária, por exemplo, vamos dar um remédio para febre. Quando o missionário pega aquele remedinho branco, só que daí ele dá para o doente, qual é a referência que o povo faz? As pedrinhas brancas que curam, né? Então, na cabeça dele, ele pensava assim: a magia dos missionários, ela é mais forte que a nossa, porque eles dão essa pedrinha branca na boca do doente e a febre do cara vai embora. E aí, como é que você começa a explicar? Como é que você diz que não é magia, né? Então, todos esses detalhezinhos acabam pegando bastante assim, no processo de comunicação, né? Quando você chegou lá na tribo, já haviam missionários nessa tribo, ou você foi dos primeiros missionários a chegar? Né? Tinha missionário antes, né? Nesse grupo que eu mostrei para vocês, eles estavam há 12 anos sem presença missionária. Mas antes de mim teve os pioneiros, né? Os que chegaram lá primeiro. Então, nesse ponto, foi relativamente mais tranquilo. Era um grupo que já tinha o Novo Testamento, já entendia um pouco mais sobre isso. Então, a minha crise foi uma crise mais relacionada à cultura, né? Então, como é agora que eu lido com aspectos que não eram da minha própria cultura? Tem uma história boa para contar disso, alguns de vocês conhecem, né? Mas uma das questões era assim: os Waiwai tinham o hábito de os homens andarem de mãos dadas com os homens e as mulheres com as mulheres, né? E aí, quando eu cheguei lá, no primeiro momento, eu não reparei isso, né? Aí passou uma semana, 2 e tal, e aí eu comecei a ver os caras andando de mãos dadas, né? Fui no campo de futebol, os caras abraçados, meio que fazendo cafuné um no outro, né? Aí eu olhando aquilo, né, cara, eu pensei assim: que negócio é esse daí, né? E o tempo foi passando e eu fiquei com aquilo assim: cara, esse negócio vai acontecer comigo uma hora, porque isso é parte da cultura. Aí eu estava voltando do campo de futebol uma vez, aí imaginei, eu desse tamanho, os índios geralmente são pequenos, né? Eu voltando do campo de futebol, cara, eu escuto aqueles passinhos rápidos atrás de mim, dá aquele frio na barriga, eu pensei: cara, esse bicho vai pegar na minha mão hoje, né? E foi isso mesmo, o cara veio do meu lado. Aí eu sempre digo assim: se ele pegasse na minha mão assim, eu acho que não seria tão ruim, porque ele pegou na minha mão assim, ó. Aí imagina eu andando, cara, pela floresta, de mãos dadas com o índio.
Eu tive o reflexo de não soltar da mão dele, né, para não ofender também, mas eu não conseguia pensar em nada, porque, gente, é assim, ó, você está esperando que uma coisa que não é da sua cultura aconteça. Você sabe que vai acontecer, mas quando acontece, dependendo do que for, você nunca está preparado. E aquilo me deu uma sensação, assim, de... Como é que eu posso dizer isso de um jeito... uma estranheza. Obrigado, Lu. Aquilo foi de uma estranheza tão grande. Falei, cara, eu não vou andar de mão com homem, cara. Né? Mas fui andando com ele, quase até em casa, assim, eu e o índio de mãozinha. Aí eu aprendendo, era no início, eu tentando aprender as primeiras palavras em Oiuá e tal, e o cara falando comigo. Cara, deu aquele branco ao redor, parecia um vácuo em volta da mente, e eu só conseguia pensar em duas coisas, que era o que o meu pai ia dizer, e o segundo era o que a comunidade lá ia pensar me vendo aqui andando de mãos dadas com o cara, né? Então eu tive mais esses choques de cultura, né? Não teve tanto a ver com... Eu queria perguntar, como que você percebe, né, a evolução desde o primeiro dia que você chegou e do dia que você foi embora? A evolução em que sentido, assim? Do grupo lá? Do evangelho transformando a aldeia. Ah, sim, sim. Então, esse é um processo que, por causa da cultura, a gente diz que há um processo distinto com a questão da conversão, né? Do olhar para Jesus e dizer, é esse o caminho que eu quero seguir. Então, na nossa sociedade, eu vou dizer assim, nesse evangeliquez brasileiro que a gente conhece, não é o caso daqui, da nossa comunidade aqui. É comum você esperar que a pessoa tenha algumas atitudes específicas que você olha e diz, esse cara aí é um crente de verdade, né? E lá não. Lá a gente olhava e pensava assim, eu não sei se esse cara entendeu mesmo o evangelho, porque ele ficava meio que transitando entre questões sobre a espiritualidade diferentes. Então, ele estava falando com Jesus ao mesmo tempo que o cara estava fazendo um ritual, uma pagelança qualquer, né? Porque ele estava, na cultura, ele estava testando, ele estava de fato vendo que Deus era esse que os missionários falavam. Então, era um processo que era uma caminhada um pouco maior do que nós temos na nossa própria cultura, né? Aqui a gente entende hoje um pouco melhor essa caminhada, né? Essa paciência de perceber como Jesus está transformando de dentro para fora. É o mesmo caso lá, só que como a cultura era diferente, a gente sempre achava mais suspeito. Não sei até onde esse cara entendeu. E aqui, como nós estamos na mesma cultura, a gente percebe melhor quem está nessa caminhada e crescendo e tal, nesse sentido, né? André, existe a FUNAI, ações contra o missionário nas tribos, né, pela questão cultural. Eles entendem que quando chega o missionário, ele está meio que aniquilando a cultura das tribos. Você teve algum problema com isso? E se não, ou se sim, e como que é hoje essa ação do missionário chegar até a tribo? Existe algum protocolo que tem que ser feito, alguma barreira que a FUNAI coloca com relação a isso? Sim, Isso a gente sempre viveu, desde antes da gente chegar, e agora que a gente saiu de lá, continua, não tem jeito, né? Parte da acusação é que nós destruímos a cultura, né? Isso é o que pega. Mas primeiro que isso não é verdade. Há aspectos do evangelho que ele confronta a cultura. Sim, isso é um fato, né? Fez isso com a gente também, né? Há aspectos da nossa cultura que nós não compactuamos. Quando olhamos para o evangelho e dizemos, não, isso daqui não me serve. Eles fazem a mesma coisa. Eles olham e dizem na própria cultura, não, isso não me serve. Num outro sentido, o que o evangelho faz é justamente valorizar a cultura. Então, hoje, os indígenas que têm crescido, numericamente ou biologicamente falando, a maioria são lugares onde eles entenderam o evangelho.
E aí eles começaram a tratar melhor, inclusive, suas crianças, onde alguns grupos matavam as crianças recém-nascidas, né, especialmente gêmeos. Tem uma explicação por trás disso, da cultura, mesmo que não justifique a explicação, mas tem, né? Então, o povo começou a crescer, porque eles pararam de matar. Os maridos começaram, e as esposas também, a serem fiéis no seu casamento, a preocupação com a família. As aldeias onde tem escola, toda escola onde tem missionário tem educação bilíngue, então, a língua indígena foi preservada, ao contrário de várias outras, que tem vários projetos sociais, mas os caras nem a própria língua falam mais. Então, isso na prática é uma acusação assim, para a mídia ver, né? Mas ela não é verdadeira. O que também não se configura com aquela ideia de que o indígena puro, vivendo na natureza, gente, não existe isso. Todos pecaram, é isso que a Bíblia diz. Todos pecaram e carecem e precisam da graça, da glória de Deus. Então, nós vimos indígenas jogando a sua esposa no fogo, nós vimos indígenas bebendo e batendo, dando com facão, matando. Eu vi indígena matando animais só por matar, aquele papinho, eles caçam, sabe, que aparece na televisão. Não, aquilo tudo é discurso para a mídia, isso não existe. A maldade do coração, ela está ali também. O que eu digo é o seguinte, alegria, tristeza, coisas assim, é comum a todas as culturas. Elas só se manifestam de maneira diferente. O modo como age é diferente, mas está ali igual. Então, esse papinho, deixa os caras lá que eles estão felizes, não estão. Quer ver um exemplo bem chulé aqui para eu dar para vocês? Imagina o cara com dor de dente. O pessoal acha o quê? Que índio não tem dor de dente? Tem, claro que tem. Aí imagina o cara no meio da floresta sem uma assistência, com dor de dente. O que os caras não fazem? A infecção que isso dá. Né? Não, isso é doença de branco e tal. Não é nada disso, gente. A média de idade de um Yanomami, até poucos anos atrás, era 45, 47 anos, mais ou menos, o que os caras viviam. Né? E hoje isso tem aumentado, eu não tenho nenhuma dúvida que o Evangelho tem proposto isso. Quanto à liberdade, é um assunto também maior do que a gente pode pensar aqui, porque a liberdade fora de Cristo, ela não existe. Não existe. Até o cara que diz que ele está livre para fazer o que ele quiser, não, ele está preso pelas pressões que dizem que ele pode fazer o que ele quiser. Ainda é uma cadeia. Os indígenas é a mesma coisa. A cadeia, no caso deles, a cadeia principal é esse mundo espiritual que cerca eles. É uma vida de medo. Quando um indígena diz assim, Cristo vive em mim, e por isso eu não tenho medo, eu não sou capaz de traduzir para vocês o que significa quando ele chega ao ponto de dizer, eu não tenho medo, porque isso é a vida deles. Quando ele diz, eu não tenho medo, gente, é um negócio fantástico que aconteceu na vida dele, porque o medo é uma coisa tão forte, que ele não vai dizer isso se ele não tiver a convicção, olha, Jesus habita em mim, por isso eu não tenho medo. Você pode chorar, pular de alegria, abraçar o cara e fazer festa, porque Deus chegou mesmo nessa vida. Gente, eu não vou ter mais tempo do que isso, eu queria agradecer a vocês, embora eu não pude ter um contato mais pessoal com a maioria de vocês, mas eu queria que vocês soubessem da importância que foi para mim e para minha família esse ano que nós convivemos aqui com vocês, né? Sobretudo para minha filha mais velha, a Letícia, né? Foi para todos nós, mas a Letícia de modo especial, ela criou uma ligação muito forte com a comunidade aqui. Tanto que foi o batismo no final de semana passado, né? E o Fernando até falou para mim, disse assim, não, cara, você tem que estar aqui e tal, você tem que batizar elas. E, de fato, como pai, era o que eu mais queria. Mas eu também sabia da identificação dela. Então, eu conversei com elas de uma maneira, assim, muito livre. E eu falei assim, Lê, se vocês quiserem esperar isso para Joinville, vai ser uma alegria para o papai e tal. Mas eu não vou ficar triste se você quiser se batizar aí com o tio Fernando e tal. Porque o Fernando também virou uma referência para ela, Jay e tal, toda a equipe toda, né?
alguns jovens aqui da igreja, da comunidade inclusive, e aí ela falou, não, eu quero me batizar aqui mesmo, né, pelo coração. Então, assim, eu diria que não é nenhuma marca, só falando assim simbolicamente, né? A comunidade de Lagoa Santa tá tatuada assim na lei, sabe? É um negócio que ficou muito, muito forte para ela, né? E aí ela disse, não, eu quero me batizar aqui. Eu falei, então vai que é a sua hora, né? É o seu momento e tal. Eu pude acompanhar um pouquinho, a Tati fez a transmissão lá pelo WhatsApp, foi muito legal. Então eu queria que vocês tivessem e soubessem da gratidão do nosso coração por isso, né? Eu acho que em maio eu apareço aqui de novo, viu? Já está mais ou menos marcado sem querer, mas eu vou ter que ficar de um dia para o outro aqui, então vai dar certo, né? Tá bom, gente? Obrigado, Senhor, pelo desafio dessa manhã e pela seriedade com que o Senhor tem conduzido essa comunidade no teu serviço, Senhor. Nos ajuda a perceber de maneira mais clara a missão que o Senhor tem nos dado e que a gente se engaje, Senhor, sem medo, sem reservas, naquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Muito obrigado pela vida do André, da sua família nessa comunidade, nesse ano. Que o Senhor ainda continue usando ele até o fim dos dias dele, dentro daquilo que o Senhor já tem feito, tem chamado ele, Pai. E que o Senhor nos mantenha dentro dessa missão junto com ele também. É isso que nós te pedimos. Pedimos que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Senhor, o nosso eterno Deus e Pai, que o teu Espírito nos conduza na tarefa missionária, desenvolvendo em nós essa identidade missional, começando hoje e indo para o resto dos nossos dias. Amém.